Por onde começar no day trade com Fibonacci? Se você tem interesse em day trade, se você tem interesse em Fibonacci, acredito que esse vídeo seja para você. Seja muito bem-vindo ao canal do Portal do Trader. Eu sou Caio Sasaki, sou trader desde 2006 e é um prazer estar aqui dividindo um pouco da minha rotina com você. Maravilha? Bom, em primeiro lugar, você já ouviu falar em Fibonacci? Vamos dar uma corrida rápida para a tela que eu vou mostrar para você. Olha só, aqui eu tenho Fibonacci traçado no gráfico. Ele é muito utilizado para a gente estabelecer zonas de retração, ou seja, aqui no caso o dólar hoje subiu, corrigiu e ele estabelece zonas onde o dólar pode segurar nessas retrações, né? Ou ele pode ser utilizado também para projeções. Então, por exemplo, eu não tenho aqui uma formação muito direcional, mas eu poderia eventualmente utilizar isso para estabelecer uma projeção em cima de um topo, de um fundo, de algum tipo de padrão. Até mesmo por aqui, né? Vamos supor que eu queira, por exemplo, saber se o dólar romper essa região de topos, eu posso pegar essa amplitude aqui de Fibonacci, projetar ela para cima e ter uma noção de zonas potenciais onde o movimento pode segurar. Aqui não é exatamente a melhor forma de traçar uma projeção, mas para exemplo, a título de exemplo, acho que já atende. Mas afinal de contas, quem foi esse tal de Fibonacci? É o sobrenome de uma pessoa, caso você ainda não saiba. Ele foi um matemático italiano que pegou uma sequência que já era conhecida na época, mas foi ele quem popularizou. Essa sequência ela é marcada pelo número 1, 2, 3, 5, 8. Depois de 8 vem o 13. Enfim, a ideia é que você pega o 0 e o 1, você soma, você tem o número 1. Você pega o 1 e o 1, você soma, tem o número 2. Você pega o 2 e o 1, soma, tem o número 3. O 3 e o 2, o número 5. O 5 e o 3, o número 8. O 8 e o 5, você vai ter o número 13. O número 13 e o 8, você vai ter o número 21. O número 21 e o 13, você vai ter o número 34. E assim por diante. Assim que se faz essa sequência de Fibonacci. E o interessante é que na natureza a gente percebe esse padrão em diversos aspectos. Desde a formação da concha de um caracol até a progressão de procriação de uma população de coelhos, por exemplo. Tem muita coisa bacana que obedece aí a esta sequência de Fibonacci. E no mercado a gente percebe, sim, através de algumas projeções e retrações em que temos suportes e resistências sendo muito bem respeitados. Fibonacci foi um cara brilhante. Isso tudo aconteceu no ano de 1202. Ele também foi um dos grandes responsáveis por introduzir o sistema numérico na região da Europa. Então ele foi considerado, inclusive, um dos matemáticos mais brilhantes da Idade Média. Mas o vídeo, ele não é necessariamente sobre Fibonacci. Se você reparar, o título desse vídeo é Por onde começar no day trade como Fibonacci. E com Fibonacci, né? E esse raciocínio, ele tá errado. Agora, você quer descobrir o porquê? Se liga, depois da vinheta, eu vou explicar em maiores detalhes porque que quem raciocina desse jeito não entendeu mais ainda como funciona muito bem esse jogo. Já aproveita, dá o seu like aí, se inscreve no canal, caso ainda não tenha feito isso. E comenta aqui embaixo se você gosta de Fibonacci, se você usa. Se você tem alguma outra dúvida não relacionada a esse vídeo, será um prazer interagir com você. Forte abraço e te vejo daqui a pouquinho, hein? Depois da vinheta. Vamos lá, de volta da vinheta. No vídeo dessa segunda-feira, né, você me viu comentando um pouquinho sobre alguns destaques dessa semana, né, onde a gente tem ali a Black Friday, a gente tem a dinâmica em cima do Lula. Estamos na quarta-feira, ele ainda não anunciou o seu ministro da Economia, né, e temos também o jogo da seleção. Será que isso tudo influencia na vida do day trader? Se você quer saber, corre lá nesse vídeo que já foi publicado na segunda-feira. Hoje a gente vai falar de outra coisa, sobre a questão de day trade, de Fibonacci. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acabou de ter um filho, nasceu, recém-nascido. Qual é a profissão dele? Você já sabe dizer? A maioria das pessoas não sabe dizer. Por quê? Porque essa criança ainda vai ter toda uma jornada, uma experiência de vida que vai influenciá-la a decidir se ela quer ser engenheiro, ou médico, arquiteto, ou não quer seguir nenhuma das profissões tradicionais. De repente quer ser um artesão, um artista. Enfim, a gente não consegue determinar isso com muita antecedência porque, de certa forma, depende muito da jornada que cada ser humano
segue pra gente definir qual é a profissão dele. Não dá pra você ter um filho que acabou de nascer e você vai falar pra ele, olha, esse vai ser trader. Não dá. E a vida de um trader é muito parecida. Você tá começando no mercado, você não consegue dizer, eu vou operar mini dólar utilizando análise técnica e Fibonacci. Por isso que é um tanto ingênuo a afirmação de que, quero operar day trade com Fibonacci. A ideia é que se você domina a técnica de Fibonacci, na verdade, você consegue aplicar ela no day trade, no swing trade, no position, em diversos time frames. Mas o ponto é outro. Eu acredito que assim, em primeiro lugar, se você pensa num caminho engessado para você se tornar trader, você já está pensando muito errado. Porque dependendo do teu perfil, inclusive, você não se encaixa nesse caminho que você imaginou para você previamente. Às vezes por questões emocionais, de ansiedade, disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira. Existem uma série de critérios que não só técnicos que vão definir qual é o melhor caminho para você. Então vamos lá. Por onde você, trader, deve começar? E se alguém me perguntar isso, e acredite, eu recebo essa pergunta com muita frequência, inclusive essa do day trade com Fibonacci foi uma das perguntas que me fizeram essa semana, por isso eu tô aqui respondendo ela. Eu diria que a resposta é, por onde começar? Nivelamento. Se você tem um bom nivelamento, você tem uma noção básica de para onde você deve apontar, para onde você deve ir. Então, esse nivelamento, para que serve o nivelamento? Cara, em primeiro lugar, se você tem um conhecimento básico, você consegue distinguir o que é verdade do que é ilusão. É muito comum um trader iniciante ele cair em algumas armadilhas do mercado, às vezes alguma pirâmide financeira, ou começa a operar opções binárias, achando que ele está operando no mercado financeiro, quando na verdade ele está num grande esquema de fraude. Pois é, se você segue aquele especialista em opções binárias, toma muito cuidado. Esse cara, ele tá tentando te enganar, tá tentando te ludibriar com algo que não tem nada a ver com trading. Outro ponto importante que as pessoas se enganam bastante é confundir o mercado de apostas com o mercado de trading. Não que algumas pessoas não apostem no mercado financeiro, elas até apostam, mas são mecanismos completamente diferentes. Ao passo em que no mercado financeiro você negocia o direito a deter um ativo financeiro, quando você compra uma Petrobras, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Quando você compra um contrato futuro de índice ou de dólar, você está comprando um direito de exercício lá na frente num determinado preço. Enfim, é um contrato financeiro, ele tem um laço. Na aposta, você está simplesmente apostando no evento. Aliás, por falar em evento, amanhã tem jogo do Brasil, então você está apostando na vitória do Brasil, na derrota no Brasil, no placar do jogo. Repara, você não tem nenhum item, nenhum bem sendo negociado. Então, muita gente confunde, e isso é fruto, é óbvio, da falta de conhecimento, algo comum em quem está começando em qualquer área. Mas não é só essa questão que trata o nivelamento. Quando você está se nivelando, você começa a conhecer as possibilidades reais, que você pode ser um trader autônomo operando seu próprio dinheiro, que você pode ser um gestor operando dinheiro de terceiros, que você pode ser um assessor de investimentos, um analista recomendando investimentos para outras pessoas e cobrando por esse serviço, um consultor financeiro, um produtor de conteúdo. Enfim, existem inúmeras possibilidades dentro do mercado de trading. Outro ponto importante, quando você começa no nivelamento, você começa a entender melhor quais são as suas ferramentas. Se você opera por gráfico, você vai descobrir qual é a melhor plataforma para o teu perfil. Se você opera por análise fundamentalista, qual é a plataforma que vai te oferecer esse tipo de informação, quais são as melhores plataformas para ficar sabendo das notícias de mercado e assim por diante. E por fim, não menos importante, você precisa conhecer a estrutura de mercado. Afinal de contas, de nada adianta você ser tecnicamente preparado se você não entende muito bem como o mercado funciona, que horas ele abre, que horas ele fecha, o que é uma distribuição de proventos, de dividendos, se você opera ações, que dia vai vencer o seu contrato, se você opera dólar, se no dia do vencimento o funcionamento do mercado é igual nos demais dias. Então isso tem tudo a ver com estrutura de mercado. Falei um pouquinho então do panorama geral de nivelamento. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você tem esse conhecimento básico, você define melhor o que você quer da sua vida. Se de fato faz sentido você operar day trade, ou é melhor operar swing trade, ou é melhor operar operações estruturadas, se é melhor atuar no dólar, ou nas criptomoedas, ou montando carteira de ações, ou ainda fazendo trading com commodities agrícolas. Essas definições, elas são muito vagas para quem ainda não entende as suas possibilidades. Voltando ainda no exemplo lá da criancinha que nasceu, do bebê, né, que nasceu, cresceu um pouquinho, se tornou uma criancinha. Aí essa criança, ao longo da infância dela, até a base da adolescência, você percebe que ela tem uma aptidão muito boa para, para leitura, mas ela não é muito boa em esportes.
Cara, você vai apostar no futuro dessa criança como um atleta? Não, né? Se de repente o forte dela é leitura, sei lá, vai tentar a área de jornalismo. Ah, não, é bom em matemática. Ok, quem sabe ele não seja um matemático, um programador, raciocínio lógico, ou até um engenheiro, né? Ah, não, o forte desse cara, ele é um exímio jogador de futebol, ele manda bem no basquete, joga bem em vôlei. Cara, ele é muito talentoso, ele tem muita aptidão. Pô, então esse sim, talvez seja o ideal ele tentar a carreira de atleta, se ele de fato for um fora da curva. Então repara, à medida que você começa a ter um pouco mais de norte, você começa a balizar um pouco mais a sua direção. E é isso que eu estou tentando propor para você que está começando no trading. Mas pô, você sabe que eu não sei nada de nada. Faz o seguinte, tira uma semaninha para fazer operações no simulador em determinadas áreas do trading que você tem palpite, você ainda não tem necessariamente interesse, não tem uma certeza, um fundamento para dizer por que você vai escolher aquele caminho, mas tem um palpite, tenta. Você vai gastar uma semana que às vezes vai ser útil para falar, poxa, não é a minha praia, é melhor tentar outra coisa, não é, meu negócio não é operar índice. Vamos tentar commodities agrícolas, vamos tentar ações, vamos tentar entender o que é esse negócio de opções, não é mesmo? Você tem o teu nivelamento, você tem um norte melhor. Uma vez que você tem esse norte, quais são os próximos passos? Eu diria que um trader, ele precisa ter basicamente 3 domínios. Um domínio teórico, que acaba abrangendo 2 coisas, né? Técnica e gerenciamento, de modo geral. Na verdade, é o que eu tô falando de 2 domínios aqui. Um domínio técnico. O que é um domínio técnico? É entender como o mercado funciona, é entender de estratégia, seja análise técnica, seja a utilização de Fibonacci, seja a utilização de price action, taper reading, análise fundamentalista. Isso tudo é técnica. Técnica relacionada à parte estratégica. Ok, você tem domínio técnico, você conhece o ativo que você opera, você sabe utilizar táticas. Legal, você tem uma parte dos requisitos básicos. A outra parte é um domínio gerencial. Por quê? Por melhor que você seja, conhece tudo de técnicas, você está atuando no mercado de renda variável, você vai eventualmente errar alguma operação, vai tomar prejuízo. Se você vai tomar prejuízo, é importante você saber gerenciar o seu risco, saber distribuir seu capital em diferentes fontes para diluir essa possibilidade de risco. É importante você saber gerenciar o seu emocional, especialmente se você estiver operando no curto prazo, day trade, que exige muito do autocontrole, da disciplina, da paciência. É importante você saber gerenciar a sua evolução, entender o que você estuda primeiro, em que ordem que você estuda, você gerenciar o seu tempo, que parte do dia você usa para se atualizar sobre o mercado, que parte do dia você usa para operar, que parte do dia você usa para estudar e expandir seus conhecimentos. Isso é um atributo do domínio gerencial. Temos domínio técnico, domínio gerencial e, poxa, eu sei de tudo sobre gerenciamento e sobre técnica, mas eu não me sinto à vontade para operar, porque falta prática. E aí é o terceiro domínio prático, colocar a mão na massa. De nada adianta você ser um excelente teórico se você nunca foi a campo confrontar as suas ideias. Aqui no campo das ideias, no mundo imaginário, tudo é possível. Na realidade, as coisas mudam um pouquinho. Tenha em mente que, uma vez que você tem esse nivelamento básico, você precisa se preocupar com esses 3 domínios. Domínio técnico, domínio gerencial e domínio prático, que você, é claro, absorve, adquire, desenvolve ao longo do tempo. Beleza? Para finalizar, mas antes disso, gostou do conteúdo aqui? Já chega junto naquele like, se inscreve no canal. Coloca aqui as suas dúvidas, porque ela é importante pra gente. E agora, para finalizar, o que eu quero falar com você? 3 dicas finais que vão te ajudar aí nesses próximos passos, tá? A primeira dessas dicas é com relação às alternativas profissionais que você tem. Procure saber um pouco mais, não só de operações autônomas, né? Operando o seu próprio capital, vive um trader. Você pode sim operar o seu próprio dinheiro. Você pode ser um gestor, operar o dinheiro de terceiros. Você pode ser um assessor de investimentos, assessorar investidores e traders. Você pode ser um analista de mercados de capitais, fazer recomendações de compra e venda em ativos diversos da bolsa de valores. Você pode ser um consultor que ajuda pessoas com um conhecimento mais generalizado, né, a montar um bom portfólio de investimentos. Você pode ser um influenciador no mundo dos investimentos, e as corretoras, as instituições andam requisitando muito esse perfil de profissional. Existem muitas possibilidades profissionais. Procure entender quais são todas elas, até porque isso te ajuda a se balizar por que caminho você deve seguir. Conheça muito bem os mercados e os ativos, especialmente aqueles onde você vai atuar. Então, se você quer atuar no mercado internacional, sei lá, norte-americano, procure entender o que é o mercado da NYSE, da Nasdaq, o que são os papéis norte-americanos, o que são as possibilidades, né? Lá tem muito mais ativos para você operar, tem empresas muito
muito maiores que as nossas. Não sei como anda hoje esse volume, mas uma Apple, ela gira em termos de volume financeiro, muitas vezes mais do que a Bolsa de Valores brasileira inteira. Então, uma única ação. Se você entende melhor em qual mercado você... não quero atuar no mercado internacional, quero no mercado nacional. B3, ok, é uma possibilidade. Dentro da B3 eu quero atuar em commodities, legal. Quero me especializar em operações de milho. Ok, tem um caminho. Mas entenda que, com tanto de possibilidades, você precisa entender muito bem daquela que você vai escolher. Não faz muito sentido. Imagina, você é um feirante. Eu tô vendendo essa fruta aqui, ó. Ela é gostosa? Eu não sei, nunca provei. Eu não gosto de fruta. Parece que chama pitaia. Nunca ouvi falar. Procura saber, é o teu produto. É o que você vai fazer da tua vida. Procura conhecer o teu mercado. Procura conhecer o seu ativo. Ele tem vencimento? Ele distribui proventos? Tem alguma característica específica dele? Você precisa ser um especialista naquilo que você está estudando. Tenha isso em mente. Terceira e última dica com relação às modalidades e métodos, né? Você, quando escolhe operar no mercado, você pode operar no curto prazo. Dentro do curto prazo tem scalping trade, tem day trade. Você pode operar no médio prazo, utilizando técnicas gráficas, por exemplo. Você pode fazer o swing trade, né? Ou operar no longo prazo, que é o position trade ou buy and hold, ou ainda fazer operações estruturadas utilizando opções. Isso tem muito a ver com a modalidade de operação. E a técnica que você usa? Cara, técnica você pode usar análise técnica clássica com indicadores, o price action, que é a análise técnica sem indicadores. Você pode utilizar o tape reading, você pode utilizar ainda análise fundamentalista, se basear no cenário macro. Existem inúmeras possibilidades. Então, entenda um pouco desses caminhos e qual deles você vai escolher para se especializar. Lembre-se, traders são especialistas, eles não são generalistas, tá? Eles dominam determinados nichos de mercado. E se você quer dominar de tudo, o que você pode fazer é buscar a diversificação através da recomendação de terceiros, de outros profissionais. Tô te dando uma dica extra aqui, sem estar no script. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já aproveita, dá um like, se inscreve no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas. Isso ajuda a gente a balizar os assuntos dos próximos vídeos. E por falar em próximo vídeo, sabe o que você vai ter no próximo vídeo de sábado? Os destaques da semana. Eu vou falar sobre operação de day trade em positivo, Posi3, porque a gente está numa semana ali de Black Friday, a gente tem muita venda de eletrônicos, né? Lá nos Estados Unidos, além do universo dos eletrônicos, eu poderia falar de Apple, por exemplo, a gente tem o universo das varejistas, como é o caso da Amazon, né? Aqui no Brasil a gente tem ainda Magazine Luiza, Lojas Renner, Via Varejo, enfim, o vídeo de sábado promete porque a gente vai ter uma semana bem movimentada e acredito que isso pode até gerar alguns reflexos para a semana seguinte. Então se liga que sábado a gente se vê novamente e na próxima quarta-feira a gente segue nesse papo aqui, hein? Hoje eu te falei dos domínios, na próxima quarta-feira provavelmente eu vou ter um vídeo sobre domínio técnico. Então se você gostou do vídeo de hoje, se liga no vídeo da próxima semana. Vou ficando por aqui, um forte abraço, desejo a você excelentes trades, um excelente mercado quando estiver operando e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!